Olá, nós estamos aqui no Centro de Convenções do Hotel Serrano, em Gramado, durante o 16º Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro. E no nosso estúdio da TV Cartório, da Noreg do Rio de Janeiro, nós temos a professora Giselda Hironaka, da USP, e o Dr. Rolf Madaleno, da PUC do Rio Grande do Sul. Ambos são do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E a nossa pauta vai continuar sendo, que foi a plenária dessa manhã aqui no Congresso, a multiparentalidade e o princípio da dignidade humana. Doutora Giselda, dentro do que foi conversado essa manhã, o que a senhora acha de mais relevante? Quer dizer, nós sabemos que hoje em dia existe um entendimento de que os laços afetivos não se sobrepõem aos laços biológicos, mas que eles andam juntos e que existe uma certa, vamos dizer assim, não digo predileção, mas a senhora talvez vai saber explicar melhor isso, mas um certo olhar para o vínculo afetivo, né? E eu gostaria que a senhora, por favor, se aprofundasse um pouco nessa questão, tá? Como que o direito enxerga isso, como que isso se dá nas relações, no nosso dia a dia, por gentileza. Pois não. O direito de antes, ele parece que tinha medo de falar de afeto, de falar de amor, de qualquer tipo de conotação que levasse a sentimentos. Era um direito muito mais objetivo, um direito mais positivo. Então, estabelecia o caso dentro do esquema legal e aquilo era o que deveria ser. O que estivesse fora não tinha muita consideração. Um tempo estranho, se você me permite contar, que palavras ou sentimentos ou etapas assim elencadas com o amor, com o afeto, com o cuidado, imagine que no Código Civil anterior se encontravam, o professor Rolf sabe bem disso, no livro dos contratos, né? No contrato de comodato, que é um empréstimo das coisas que são infungíveis. Tem um artigo que diz assim: o comodatário, que é aquele que leva por empréstimo, se acontecer alguma coisa que coloque em risco os bens que são do comodante, que é aquele que emprestou, deverá cuidar desses antes, com dedicação, e precisa obrigatoriamente fazer isso antes de se preocupar com os seus próprios. Porque, se não o fizer, fica responsabilizado. Ainda que esses prejuízos que os bens do comodante venham a sofrer possam decorrer de caso fortuito ou força maior. Isso é uma coisa, né, tão esquisita, e dá para nós entendermos perfeitamente o caráter patrimonializado das relações jurídicas de antanho e, de modo muito especial, das relações de família, que é o que nos interessa aqui. O direito de família não falava em sentimentos, em ligações afetivas, de amor, não falava nada disso, né? Expunha toda a família dentro de um quadrado bem organizado, uma família advinda do matrimônio e os filhos oriundos dessa relação matrimonial, e o que estivesse fora não era recepcionado pela norma jurídica. Uma coisa complicada, porque essa não é a feição do mundo. Não é que o mundo seja assim agora. O mundo já não era assim desde aquele tempo. Mas era preferível deixar essas coisas mais escondidas, menos aparentes, para não colocar em risco o quê? A família? Não. O patrimônio da família. Sempre, então, o percurso a procurar proteger as relações patrimonializadas dentro do ambiente familiar, deixando as relações existenciais, as relações havidas entre as pessoas da família de um modo diferenciado. Então, agora talvez o Dr. Rolf possa complementar que o direito de família, então, ele agora não tem mais um caráter tão patrimonial, né? Vamos dizer assim. Ou não deveria ter, né? Na verdade, eu fiquei aqui ouvindo atentamente o que diz a doutora Giselda e me lembrei que no passado se tratava o pai como o chefe de família, daquela pessoa ou daquela figura distante, fria, né?
com seus sentimentos controlados, que não demonstrava nada. E exatamente esta é a situação que tende a desaparecer. E acho até, Giselda, e aí ela concorda provavelmente comigo, é que agora, desde que nós temos o divórcio no Brasil e que as pessoas então podem refazer as suas relações, voltar a serem felizes, então elas não precisam mais viver dentro dessas redomas de infelicidade que existiam no passado. E por isso então que nós estamos identificando e testemunhando a grande revolução que o direito de família passa em função desta mudança do que era patrimônio, que deixa em segundo plano, ou que deveria deixar em segundo plano, mas lamentavelmente o Código não faz isso, e este é um grave equívoco do Código de 2002, mas em realidade a Constituição Federal, ela de certa forma, indiretamente até, ela preencheu esse espaço que hoje nós inclusive chamamos de um direito de família constitucionalizado. Por quê? Porque o direito de família da legislação, da lei constitucional, ele não está atendendo adequadamente essas reivindicações que surgiram com a Constituição Federal, o divórcio e tudo que se construiu em cima de uma nova visão e de uma nova ideia de família, que está exatamente calcada, estruturada na ideia do afeto, do amor, porque este é o combustível das nossas relações. O dinheiro talvez sustente isso, mas nada se sustenta quando existe um vazio dentro da gente. E por isso que é bonito de ver como o direito de família então vai encontrando espaços e vai construindo o futuro dos que vão vindo depois de nós. E eu acho que nós podemos deixar este legado, e quem sabe até com eventos como este, porque nós estamos também, entre nós, construindo este novo direito de família que diz respeito a todas as pessoas de um modo geral que poderão e deverão ser mais felizes do que talvez nós tenhamos sido. Se nós inserirmos aqui no contexto notarial, o que acontece, o que nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos alguns casos de, por exemplo, uniões estáveis que já eram lavradas, vamos dizer assim, há muitos anos, né? As pessoas chegavam ao cartório, explicavam a situação em que viviam e eram feitas escrituras, né, declaratórias dessas uniões estáveis para fins de patrimônio, né, e também para proteger aquilo, era uma espécie de um alicerce, vamos dizer assim, né. Então, dentro desse contexto notarial, eu gostaria que vocês comentassem um pouco como que o cartório, como que o serviço extrajudicial pode colaborar nesse sentido. O serviço notarial, o serviço de cartório, ele é de uma importância extraordinária, porque ele tem hoje um passo muito além daquilo que eram as suas atribuições no passado e que eram atribuições quase que corriqueiras apenas, não? Hoje ele ocupa um lugar de extraordinária importância, arrecadando para si funções que eram específicas do Poder Judiciário. Não só pelo fato de que desafoga o Poder Judiciário, mas porque são funções que o tabelião, que o notário, que o registrador consegue perfeitamente desempenhar dentro daquele quadro de competências que lhe é atribuída. E assim, a sua pergunta se valia da união estável. Hoje, então, o tabelião lavra escrituras de união estável, em que pese ser uma relação de fato, quando registrada, tem o benefício de dizer algumas coisas que, quem sabe, os companheiros queiram que sejam ditas. O dia que iniciou, qual é o regime de bens, como que eles pretendem que as coisas da sua união estável seja encaminhada. Pelo querer que eles demonstram ali à frente do tabelião, o tabelião pode fazer. O meio probatório para isso, eventualmente no futuro, nossa, é facílimo, muito bem comprovado fica a situação por meio de um documento como esse. No que diz respeito a outras funções assumidas pelo cartório em tempos razoavelmente recentes, estão o divórcio extrajudicial e o inventário extrajudicial. Então, cumpridos determinados requisitos, observadas determinadas limitações, o cartório pode realizar estas atribuições que eram de competência exclusivamente judicial. E assim, o inventário, por exemplo, se não houver menores envolvidos, menores ou incapazes envolvidos, se não houver conflitos
entre aqueles que serão os herdeiros daquela herança, por alguém deixada, é perfeitamente possível que todos, de comum acordo, cheguem lá e digam ao tabelião como é que pretendem que a partilha seja feita, e isso será feito. É igual o divórcio. Se o divórcio não envolve menores e se os partícipes da antiga relação conjugal, que agora se divorciam, também não têm problemas, não têm conflitos, eles podem perfeitamente dizer o que querem ao tabelião e o tabelião os declarará divorciado. Ingressa agora a possibilidade também da multiparentalidade estar adentrando as portas do cartório. Nós tivemos notícia um tempo atrás de um casamento, aliás, não um casamento, perdão, uma união estável que foi lavrada em Tupã, no interior de São Paulo, entre 3 pessoas, né? Eu não sei exatamente se eram 2 homens, uma mulher, um homem e 2 mulheres. Eu gostaria de saber, Dr. Rolf, o que o senhor pensa sobre isso? Qual a sua opinião? É interessante que há pouco se falava a respeito, né, do papel dos cartórios, né, dos notários e registradores. Esse papel, e me permita ainda acrescentar um pouco nesse sentido, ele não era só essencial no passado, porque escrevia a história da nossa história jurídica, né, e da nossa sociedade, do comportamento da nossa sociedade, e das necessidades que as pessoas tinham de, em algum momento, em algum lugar, fazer o registro dessas relações, mas principalmente o papel agora deles, dos notários e registradores, ele vai ser mais importante ainda, porque nós estamos vivendo, com a Constituição de 88, uma libertação, né, daquilo que a gente chamava de direito de família indisponível, que as pessoas sempre e obrigatoriamente tinham que passar pela justiça. Agora, cada vez menos, o que prevalece, o que vale entre pessoas adultas e capazes é a sua autodeterminação. Estas pessoas podem e devem dizer o que querem e como querem. A partir desta autodeterminação, que é um valor jurídico extremo e irreversível, eu respondo a sua pergunta dizendo: qualquer pessoa que tenha qualquer relação de afetividade, de socioafetividade, e elas registram isso, agora não fazem apenas um registro e a anotação da existência, elas estão documentando um fato, um direito, com efeitos jurídicos que não demoram muito. Serão reconhecidos em nome desta que se chama a autodeterminação. Este é o grande valor da nossa sociedade. É isto que vai nos mover como clava de vitória do nosso futuro. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer a professora Giselda, ao Dr. Rolf e ao Instituto Brasileiro de Direito de Família. Deve ser muito bom para o Instituto tê-los como participantes, como membros, né? É bom para nós ter um instituto. Para nós é bom. Nós somos fundadores também. Estamos lá desde o momento zero, é muito bom. Foi fundado quando? Há 17 anos. Ah, que ótimo. Enfim, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui na TV Cartório, da Noreg do Rio de Janeiro. Nossa, um prazer. Bom, nós terminamos mais um módulo do nosso programa durante o Congresso e nós voltamos já com mais uma entrevista para todos vocês. Muito obrigada.